Hello kids, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Teacher Luma, professora de inglês do Colégio Santa Rita, e essa é mais uma aula de inglês do quarto ano do Ensino Fundamental 1. E como vocês sabem, nessa nova unidade, na Unit 3, na unidade número 3, a gente está estudando Transportation, né? A gente está estudando os meios de transporte. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, tem alguns transportes que a gente já conhece, como por exemplo, bus, car, motorcycle, helicopter, airplane, entendeu? Então tem muitas coisas que a gente ainda vai aprender nessa unidade, além dos nomes dos meios de transporte. Vamos ver? Eu passei para casa, na aula passada, uma atividade, no caso era a questão número 3, na page 29, na página 29. E ela dizia assim, listen and match, para você ouvir e marcar. Vocês poderiam ter ouvido no CD, mas eu pronunciei as palavras para vocês, as frases para vocês no vídeo passado. Eu vou fazer isso novamente. Vamos corrigir? As frases eram as seguintes. Alguém perguntou para essas crianças como elas iam para a escola. How do you go to school? Como você vai para a escola? E a letra A, que é a Julia, ela falou I take the bus. Então você vai marcar a letra A, o bus, né? Porque a Julia take the bus. Ok, ó. Então letra A, the bus. Letter B, letra B. Lula, ela diz I take the train. I take the train. Ela diz que pega o trem. Então você vai marcar letter B no train. O Finn, ele diz my dad drives me to school. We have a big car. Ele disse que o pai dele dirige, ou seja, leva ele para a escola. E eles têm um carro grande, né? Um carro grande, muito grande. Então, Finn, letter C, a gente marca o car. Letter D, Pam, né? A Pam, ela diz I take the ferry boat. I take the ferry boat. Eu pego a balsa, ok? Então, ó, letter D, ferry boat. Gabe, ele fala que I ride my bike. I ride my bike. Eu ando de bicicleta. Eu vou na minha bicicleta, né? Então, letter E, você marca bike. Oliver. O Oliver, ele diz I walk to school. I walk to school. Ele diz que caminha. Letter F, walk. Vamos lá. Continuando. Page 30, na página 30. Nós temos grammar brick, ou seja, o bloquinho, o tijolinho da gramática. Quando a gente fala sobre gramática, é porque a gente vai fazer algumas observações quanto à estrutura de frases no inglês. Vamos lá. Tem ali o Ricky, ele diz assim: We take a van to school. This is our school van. Ele diz: nós, nós take a van to school. A gente pega uma van para a escola. E ele fala: This is our é nosso, our school van. Essa é a nossa van escolar. Já a Nick fala assim: They drive to work. That's their car. That is their car. They, eles, né? They drive to work. Eles dirigem para o trabalho, ou seja, eles vão de carro para o trabalho. That is their car. Este é o carro deles. Their é deles, ok? Eu vou aprofundar esse assunto agora com vocês acerca dos pronomes, ok? E também dos possessivos. Vamos ver. Ó, we é o pronome nós. Our é nosso, então é um possessivo. They é eles e their é deles, né? Deles ou delas, né? Vamos lá. Nós temos aqui os pronomes. Pronouns, personal pronouns, pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you e they.
I significa eu. You, tu. He, ele. She, ela. It é ele ou ela, mas para animais ou coisas. We, nós. You, quando tá do plural, é o vós. They é eles ou elas. Vamos lá entender. I é a primeira pessoa. You, segunda pessoa. He, she e it, os três, são a terceira pessoa do singular. Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. I, you, he, she e it. Aí nós temos we, primeira pessoa. You, segunda pessoa. E they, terceira pessoa do plural. Então, we, you e they é plural. Tia, mas como é que eu vou saber quando é you do singular e you do plural? Pelo contexto, ok? Na frase vai dar a entender se é singular ou plural. E a gente tem o possessive determiner, né? Então, lembrando, possessive determiner é quando você dá posse para alguma coisa. Vamos lá. O my, ele é usado na primeira pessoa, ou seja, é meu, my. Your, segunda pessoa, é teu. Terceira pessoa, his, que é dele. Her, dela. It's, dele ou dela, para animais ou coisas. Do singular. Our, que a gente acabou de ver, é primeira pessoa, porque é we, nós. Your, segunda pessoa. Their, terceira pessoa. Ó, nosso, vosso, deles ou delas. Tudo do plural. A gente vai focar mesmo no we, que é nós, e our, que é nosso, they, que é eles, e their, que é deles ou delas, ok? Deles ou delas, eles ou elas. Então, nessa questão na página 30, a gente vai perceber esse foco. A menina, ela diz assim: Hi, my name's Charlotte. I'm from Sydney, Australia. Ela diz: meu nome é Charlotte, eu sou de Sydney, na Austrália. A primeira questão, ela diz assim: Circle the correct words. Circule as palavras corretas. Olha só. Sydney is a fantastic place. Está dizendo que Sydney é um lugar fantástico. Fantastic place. We, que é nós, love, nós amamos, our or their city. Então, our, nós, we, our, nós amamos our city, nós amamos nossa cidade. Letra B, my parents and I. Quando são algumas pessoas e eu, já se tornou nós. Muito bem, então my parents, meus pais, and I, e eu, meus pais e eu, então se torna we, se torna nós. We live here, my parents and I live here. Nós vivemos aqui, nós moramos aqui. This is our house. Essa é a nossa casa, our. Liz and Will. A Liz e o Will are our neighbors. São os nossos vizinhos, neighbors. Então, Liz and Will are our neighbors. A Liz e o Will são nossos vizinhos. Os vizinhos são eles ou elas, ok? Então, they. Então, ele diz assim: They have a car. Eles têm um carro. Look. Olhe, né? Observe. Look. That's their car. Aquele é o carro deles, ok? Their car. Letter D, letra D. We don't have a car. We don't have a car. We use our bikes to get around. We use our bike to get around. Então, nós não temos um carro, nós usamos as nossas bicicletas para passear. My parents, os meus pais, don't drive to work. Eles não dirigem para o trabalho, ou seja, eles não vão de carro. Look, these are their bikes. Muito bem, então os meus pais são eles, né? Meus pais não dirigem para o trabalho. Eles
Estas são, olha, estas são as bicicletas deles, né? Their bikes. A segunda diz assim: match the sentences in activity 1 with the pictures. Tá pedindo para relacionar aquelas frases que a gente acabou de ver com essas imagens. Letra A. Sydney is a fantastic place. My parents and I live here. This is our house. Liz and Will are our neighbor. They have a car. We don't have a car. We use our bikes to get around. My parents don't drive to work. Essa é a sequência correta. Primeira fala sobre Sydney, letter A. Letter B fala sobre a nossa casa, our house. Letter C fala sobre os neighbors. D fala sobre as bikes, né? E também sobre bikes. Ok? Vamos ver. My parents don't drive to work. Look, these are their bikes. Desculpem, gente, a ordem não é essa. Essas duas últimas alternativas aqui, ó, nessas bicicletas, em vez de letra D, é letra E, ok? Porque estas são as bicicletas dos parents, né? E a última imagem é letra D e não letra E, porque eles dizem que usam as bicicletas para andar por aí. Eu dei uma trocada, né, por causa que todas as duas são sobre bikes. Então, fica C, B, A, E, D, ok? Page 31. Plant a tree. Plante uma árvore. Reduce your carbon footprint. E reduza a sua pegada de carbono. Como assim, tia, pegada de carbono? Pegada não é quando você pisa no chão e fica a marca? Sim, mas vou explicar para vocês. When you use gasoline, you create carbon dioxide, CO2. Carbon dioxide is a gas that contributes to global warming. Your carbon footprint is the CO2 that you generate. Planting trees helps to reduce your carbon footprint. Trees eat CO2. Olha só. Quando você usa gasolina, você cria dióxido de carbono, que é o CO2. O dióxido de carbono, ele é um gás, né, que contribui para o aquecimento global, o global warming. Sua pegada de carbono é o CO2, ou seja, é o dióxido de carbono que você gera. Como é que a gente gera? A gente gera dióxido de carbono em várias atitudes nossas. Respirando, por exemplo. As árvores, elas pegam carbono e elas transformam em oxigênio. Já os humanos e os animais, a gente faz o quê? A gente recebe o oxigênio que é gerado, porque a gente respira oxigênio e expira o gás carbônico. Então, a gente faz totalmente o contrário das árvores. Aí diz assim, planting trees helps to reduce your carbon footprint. Está dizendo que plantar árvores faz que a gente reduza a nossa produção a nossa pegada, né, de gás carbônico. Por quê? Porque vamos supor, se eu plantar uma árvore, ela vai gerar mais oxigênio, ou seja, eu já não vou ela vai comer, né? Porque diz que as árvores comem o gás carbônico, né, o dióxido de carbono. Então, vamos supor, se eu plantar uma árvore, ela vai comer mais dióxido de carbono e vai ter mais oxigênio para mim e menos dióxido de carbono na atmosfera. Entenderam? Tem várias práticas e eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham que dá pra gente fazer além disso para reduzir a nossa pegada de carbono, a nossa carbon footprint. Por exemplo, dá pra, em vez de usar energia elétrica, usar energia solar, a energia elétrica pelo solar, pelas placas solares. Dá pra usar, por exemplo, carros, motos que não sejam movidos a gasolina, que sejam movidos a energia elétrica, porque ele não vai emitir gás carbônico. A gente pode não fazer queimadas, pode diminuir a criação de alguns animais. Por exemplo, vocês sabiam que o gado
Ou seja, os bois e as vacas, eles produzem muito gás carbônico. Sim, muito gás carbônico. Então, tipo, é muito... é muito forte o efeito que criar muitos animais tem na atmosfera, ok? Mas a gente pode fazer coisas que diminuam isso, como, por exemplo, plantar árvores, né? E isso diminui bastante. Apesar de que as árvores, elas não são os maiores produtores de oxigênio da Terra. Os maiores produtores de oxigênio da Terra são as algas marinhas, ok? Mas, como a gente não tem como plantar algas marinhas, a gente planta árvore, ok? Então, tentem procurar alguma maneira, tentem pensar em alguma maneira que você faria, algo que você faria para reduzir a sua pegada de carbono e tentem colocar isso na vida de vocês. Ou, às vezes, que você não tem como fazer isso, mas você pode fazer outras coisas que ajudem no meio ambiente, como não jogar lixo na rua, fazer a separação do lixo, mandar lixo para reciclagem. Aqui em Picos já tem lugares que reciclam determinadas coisas, como plástico, como papel. Então, tem várias maneiras que a gente pode, várias coisas que a gente pode fazer de várias maneiras para reduzir os nossos impactos, né? As coisas ruins que a gente pratica com o meio ambiente. Page 32, página 32. Complete the magazine article with the stickers. Vocês vão lá na página 137, page 137, e vão pegar os 4 adesivos para a gente resolver essa atividade aqui da página 32. Diz assim: Green Transportation, Green Cities. Então diz que se tem transporte verde, a cidade vai ser verde. Como assim, tia? Verde? Quer dizer mais ecológica, ok? Quando fala de green, quer dizer ecológico. There are cities on different continents that encourage green transportation. Look at some of them. Há cidades em diferentes continentes que encorajam o transporte ecológico. Olhe para algumas delas. A primeira diz assim: Adelaide, Australia. Adelaide, na Austrália. Has solar electric buses. Diz que tem ônibus de energia solar, ok? Então, eles têm tipo umas placas solares em cima e eles se movem por conta da energia que eles absorvem do sol. They are 100% recharged with solar energy. Tá dizendo que eles são 100% recarregáveis com energia solar, ok? The buses offer free Wi-Fi and air conditioning. Tá dizendo que esses ônibus eles também oferecem Wi-Fi de graça e ar-condicionado. Olha só, qual será? Isso, muito bem. Não sei se vocês repararam, mas lá no finalzinho do ônibus tem o nome Adelaide. Ok. 50% of the population in Copenhagen rides their bikes to go to work or school. There are 390 kilometers of bike lanes in Copenhagen. Então, tá dizendo que 50%, olha só, metade da população de Copenhagen anda de bicicleta para ir para o trabalho e para a escola. E diz que tem mais de 390 quilômetros de linhas para bicicleta, ou seja, de ciclovias, né? Em Copenhagen, ok? Qual será? Fácil demais, né? Tá vendo? Muito organizado. Tem a rua e tem as linhas de bicicleta separadas. Curitiba's Bus Rapid Transit is famous all over the world. Some of its buses use biodiesel as fuel. Biodiesel is made from plants. It reduces CO2 emissions by 70%. Olha só que legal, isso é no Brasil. Está dizendo que o transporte rápido de ônibus de Curitiba é muito famoso por todo o mundo. Diz que alguns desses ônibus usa biodiesel como combustível. O biodiesel, em vez de ser só um óleo gerado de petróleo, né? Em vez de ser só diesel, ele é bio, ou seja, ele é um óleo feito
vivos, de seres vivos, né, de vida. Então, de plantas, ok? De plantas, diz que reduz a emissão de dióxido de carbono em 70%. Então, é muita coisa, não é verdade? Porque 70% é melhor do que zero. Então, é isso, ok? O próximo, o último. In Medellin, Colombia, people can take a cable car to mountainous areas. The cable car is not for tourists. It takes 3,000 passengers per day. It's green because it replaces lots of buses. Tá dizendo que em Medellín, na Colômbia, as pessoas pegam um teleférico, cable car. Olha só, cable car é um teleférico. To mountainous areas, ok? Para áreas montanhosas. The cable car is not for tourists. Tá dizendo que não é para turistas. Como assim, tia? Não, é porque, ó, turista não tem o privilégio de andar nesses negócios aí, porque ele é só para os moradores, a população. It takes 30 mil, ou melhor, 30,000, me desculpem, 30 mil passageiros por dia, per day. E tá dizendo porque que ele é considerado um transporte verde, né? Porque ele substitui vários ônibus, muitos ônibus. Page 33. Check the correct cities. Então, de acordo com esse texto que a gente acabou de ver, na página 32, a gente vai responder essa segunda questão. Tá dizendo que é pra gente checar as cidades corretas. Na letra A, qual dessas 4 cidades diz assim: lots of people use bikes. Lots of people use bikes. Então, muitas pessoas usam bicicletas. Qual das 4 cidades? Isso, muito bem. Copenhagen. Letra B. Some buses are powered with energy from the sun. Alguns ônibus são movidos com energia solar. Adelaide. Muito bem. 30,000 passengers use a cable car system every day. 30 mil passageiros usam um sistema de teleférico todos os dias. Muito bem, Madeline. There are buses with low CO2 emissions. Há ônibus com baixa emissão de dióxido de carbono. Curitiba. Muito bem. Page 33. Question number 3. Answer the questions. Essas perguntas, elas são pessoais, ok? Porque tá perguntando assim na letra A. What transportation is the most interesting in your opinion? Qual é o meio de transporte mais interessante na sua opinião desses 4 que a gente acabou de ver? Pra mim, eu acho que o mais interessante mesmo pra mim, é o fato de em Copenhagen ter muitas linhas de bicicleta, porque a maioria das cidades do mundo não tem preparação para os ciclistas, certo? Às vezes eles correm muito perigo, porque eles têm que andar na mesma linha que os carros, né? Nas BRs, no meio das cidades, isso é muito perigoso. Mas isso é uma pergunta pessoal, ok? Então vocês vão ter uma resposta pessoal, uma resposta de cada um de vocês. Letra B também. Porque, pergunta assim: Is there a green means of transportation in your city? Tem algum meio de transporte na sua cidade que seja ecológico? E eu não vou responder porque tem muitos alunos que não moram em Picos, ok? Então, você vê se na sua cidade tem ou não. Por exemplo, aqui em Picos não tem nenhum meio de transporte que eu saiba que seja ecológico. Não tem não, ok? Então, se não tiver, você só bota no. E se tiver, você bota yes, tá bom? Ainda na página 33, question number 4. Write how you get to places. Escreva como você vai para os lugares. Olha só, eu vou escrever os meus e vocês escrevam os de vocês, tá bom? Diz assim:
I go to school by. Eu vou para a escola de. Eu vou para a escola de. Eu vou a pé. I go to school by foot. By foot. De pé. Eu vou a pé. I go to the. Um exemplo, você pode botar outro lugar agora. I go to the. Eu vou para o supermercado. Um exemplo, I go to the supermarket. By de taxi. By taxi. I go to the supermarket by taxi. Aí você pode colocar outro lugar e outra maneira de ir. Por exemplo, eu vou para casa da minha avó. To the house of my grandma by car, by bike. Então você escolhe. E para casa vocês vão ficar com a página 33, que é um exercício que não vai necessitar uma correção, porque era uma atividade que vocês deveriam fazer em sala de aula, mas como a gente está longe e tudo mais, vocês vão fazer com os pais de vocês, com os coleguinhas que mandam mensagem, faz com o irmão. E diz assim: How do you get to school? É uma pergunta simples. How do you get to school? Como você vai para a escola? How do you get to school? How do you get to school? Aí você pode perguntar para eles: How do you get to the supermarket? How do you get to the bank? How do you get to the park? How do you get to the mall? Mall é shopping, viu? Shopping. Se eu falar shopping, não significa o nosso shopping, significa comprar, ok? Já o lugar onde tem cinema, loja, essas coisas, a gente fala mall, M-A-L-L, mall. E aí você vai responder ou a pessoa vai responder: I take the bus, I walk, I take the train. Então é só um exercício para praticar as frases que a gente aprendeu, ok? Então é isso. E qualquer dúvida pode me procurar, tá bom? Bye, bye!